Radar Político. Olá, Igor, tudo bem, meu amigo? Como é que vai? Olá, Sidney, bom dia a todos. Estava aqui de cabeça baixa, estava tentando falar aqui com as fontes. Não, você fique à vontade, se quiser interromper também para falar, não há problema. Eu também estava aqui esperando, eu não imaginava que nós fôssemos conversar tão imediatamente. Eu até fiz uma introdução aqui, que ela é ser intermediada com a Isabelle Salem, que está no Rio de Janeiro, e a repórter terá, óbvio, uma prioridade para entrar a hora que ela puder, né, porque ela está ali toda pressionada também, né, por autoridades que saem da sala, informações que ela tem, então ela pode entrar até no radar agora. Mas, Igor, que leitura você faz assim à distância? Eu acho que você ficou tão surpreso quanto nós todos, né, acordar logo pela manhã, assim, já às 6 da manhã, prisão do prefeito Crivella, que história é essa, né? A gente demorou um pouquinho para poder decodificar e entender que era um desdobramento de operações anteriores. Isso tem uma certa repercussão nacional também, um prefeito em exercício, né, Igor? Sem dúvida, Sidney, o prefeito de uma grande cidade, uma cidade que tem, né, relevância mundial, né, pelas suas paisagens, pela sua fama do carnaval. E aí temos essa prisão do prefeito do Rio de Janeiro, que pegou de surpresa os integrantes aqui do Palácio do Planalto, pegou de surpresa também os integrantes do Republicanos, que é o partido ao qual Marcelo Crivella é filiado. E agora, ao pouco que a gente conseguiu entender, o nosso time aí da CNN no Rio de Janeiro, Leandro Rezende, os produtores conseguiram acesso à denúncia do Ministério Público e também à decisão da desembargadora que determinou a prisão preventiva, vale ressaltar, do prefeito do Rio de Janeiro. A prisão preventiva ela é de no mínimo 180 dias, ou seja, por um longo período, ao contrário da prisão temporária, que é inicialmente 5 dias, podendo ser prorrogados por mais 5. E também, viu, Sidney, nessa mesma decisão, ela determina o afastamento do prefeito, mesmo sendo a 9 dias do término do mandato dele. Sidney, a avaliação inicial aqui é de que a denúncia ela tem alguns pontos aí que podem ser até questionados, né? A decisão da justiça também, né? Nessa decisão, a desembargadora ela chega a citar como um dos motivos para defender a prisão de Crivella e o afastamento dele do cargo, o fato de ele já ter anunciado publicamente que quer concorrer ao governo do Rio de Janeiro em 2022. Na avaliação dela, essa intenção, né, indica que a prática dos ilícitos pode perdurar, só que Crivella vai deixar o cargo a partir do dia 1º de janeiro e só disputaria a eleição em 2022, ou seja, vai ficar 2 anos sem cargo. Isso gerou um pouco de ruído, gerou um pouco de críticas ali entre alguns juristas e também no partido de Crivella. Naturalmente, Igor, você que é o comentarista agora, muitíssimo bem informado, e aqui eu sou um âncora no caso, né? Meus comentários ficam lá restritos à liberdade de opinião. Mas é um pouco problemático também se retirar do poder alguém há 9 dias, né? Porque, por mais que a desembargadora, neste item, né, tenha razão no sentido, ele pode ser candidato em 2022? Poderia, né? Poderia ser, claro, foi prefeito, é conhecido, é popular, pode ter um projeto para o Estado e concorrer em 2022. Mas isso não alteraria 9, 10, 15 dias, se reúne mais documentos, se levanta tudo isso, porque cria-se precedentes da ordem do governador Pezão, que também não concluiu, né? O governador de Santa Catarina enfrentou um impeachment também no meio do seu processo, já tem um governador afastado também, porque eu tenho a impressão que isso traz para o eleitor uma certa sensação de que o seu voto não vale tanto, né? Que ele pode ser suprimido a qualquer momento, e 9, 10, 15 dias, eu tenho a impressão que não alteraria o conjunto de provas já levantados. Agora, parece também que eles tomaram essa decisão porque o Rafael Alves teria um carro diante da sua casa, dando assim uma certa sensação de que ele pudesse fugir e tal. Então, a antecipação pode ter sido por aí. Mas voltemos aí para a política. O fato do Republicanos ter abrigado bolsonaristas no Rio de Janeiro, o fato do presidente ter uma boa relação com o Crivella e vice-versa, isso no Palácio hoje repercutiu de que forma? Tem algum arranhão, algum desgaste ou não chega a tanto? Olha, Sidney, eu conversei agora há pouco com ministros do Palácio do Planalto, do governo e também alguns assessores diretos do presidente, que são às vezes até quem escuta mais ali dentro do Palácio do Planalto, e todos eles estão ali trabalhando nos bastidores para tentar agora desvincular a imagem do presidente Jair Bolsonaro do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. A gente lembra ao nosso ouvinte que o presidente Jair Bolsonaro apoiou explicitamente Marcelo Crivella na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, agora em novembro, chegou a gravar vídeos pedindo votos em Crivella, mas agora o argumento que os auxiliares presidenciais têm tentado sustentar
é de que esse apoio do presidente Jair Bolsonaro não será suficiente para tentar associar a Bolsonaro, ao presidente da República, as práticas ilícitas cometidas por Marcelo Crivella. Ou seja, eles dizem que as práticas ilícitas de Crivella não tem nada a ver com o apoio do presidente, embora a gente saiba que para um presidente que pregou tanto aí a moral, o combate à corrupção, pegou mal, sim, até mesmo ali entre os seus apoiadores, o fato dele ter apoiado Crivella, e agora Crivella, né, está sendo alvo aí dessa denúncia, dessa ordem de prisão, pegou mal, agora o Palácio do Planalto vai tentar descolar essa imagem. E mais do que isso, os auxiliares do presidente lembram que ele já tem aí se aproximado do prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Esse movimento de aproximação partiu do próprio Paes. Um dia depois da eleição, ligou para Bolsonaro, fez questão de vir aqui a Brasília, porque Paes, pragmático que é, e você, Sidney, conhece aí o Eduardo Paes do Rio de Janeiro, sabe que vai precisar ter uma boa relação com o governo federal, até mesmo para garantir as verbas. O município e o Estado do Rio de Janeiro se encontram numa situação fiscal muito ruim e são muito dependentes dos repasses da União. Ô Igor, agora você repare os caprichos da política, né? Nós que acompanhamos de fato aqui mais proximamente, você também acompanha, claro, mas você está numa cobertura nacional, tem tanta coisa para cobrir que às vezes o detalhe acaba ficando para o repórter mais local, né? Mas durante a disputa ao governo do estado, o Wilson Witzel várias vezes frisava para seu adversário, Eduardo Paes: você vai ser preso, olha, quem votar em você vai ter essa surpresa, se ganhar, você vai ser preso e você não vai chegar nem a assumir o cargo. Bom, e quem ganhou foi o Wilson Witzel, né? E hoje ele é um governador afastado e está aí envolvido com o processo de impeachment e tudo mais. No caso do prefeito Crivella, ele também disse a mesma coisa: você vai ser preso, viu, Eduardo? Isso aí você pode esperar, questão de tempo e tal. E não é por capricho da política, né, que até agora não há nenhuma acusação formal que leve o prefeito eleito a qualquer tipo de problemas dessa ordem. E, no entanto, o Crivella, que não acreditava, atribuía mais a fofoca, isso em 3 de novembro, respondeu para o Colombo uma pergunta, dizendo que isso era uma fofoca e tudo mais, e agora ele está envolvido, aí tem que ter um advogado e desempenhar a sua defesa, que é todo o direito que ele tem, evidentemente, ao tomar conhecimento detalhado das acusações contra si. Não, sem dúvida, Sidney, mostrou aí que o mundo dá voltas, a política dá muita volta, né? Assim, o Rio de Janeiro é um caso, Sidney, muito delicado, né? O governador eleito do Rio de Janeiro em 2018, Wilson Witzel, foi eleito com um discurso anticorrupção, acabou sendo afastado do cargo em uma operação aí de suspeita de corrupção. Marcelo Crivella também, ali em 2016, veio com um discurso moralista, né, tentando, né, se contrapor ao então grupo de Eduardo Paes, que ele ganhou do grupo de Eduardo Paes em 2016. Eduardo Paes estava deixando a prefeitura, lançou o deputado Pedro Paulo, não conseguiu, né, emplacar o seu sucessor, e na época Crivella tinha muito esse discurso também anticorrupção, porque a eleição de 2016, na qual Crivella foi eleito, foi uma eleição muito marcada aí no Rio de Janeiro por aquelas denúncias de corrupção que atingiam o MDB, que era o então partido de Eduardo Paes, e agora o cenário muda. Ali no entorno de Eduardo Paes, viu, Sidney, a ordem do prefeito eleito para os seus auxiliares foi que evitem comemorar a prisão de Marcelo Crivella, embora o atual prefeito seja adversário político ferrenho de Eduardo Paes. O temor de Eduardo Paes, segundo eu apurei, é de que eventuais comemorações aí dessa prisão acabem respingando na transição, que é aquele período em que acaba uma gestão e começa outra, as duas equipes ficam ali em conversa. Então ele pediu que todo mundo evitasse de comemorar a prisão, tanto que o próprio Eduardo Paes foi no Twitter comentar esses últimos fatos, mas sequer citou o Crivella, só disse que entrou em contato com o presidente da Câmara, o Jorge Felipe, né, para se colocar à disposição e pedir que oferecer a sua ajuda. Essa orientação do prefeito eleito Eduardo Paes ficou muito clara na declaração que um de seus principais aliados deu aqui à CNN. Eu conversei com o deputado federal Pedro Paulo, que será o secretário da Fazenda do município, e ele disse: político experiente não comemora a prisão do outro, mesmo que seja um adversário visceral, né? Deu aí o tom pragmático
da gestão de Eduardo Paes. E o Pedro Paulo tem um processo contra o Crivella, viu? Um processo por conta do Crivella ter dito durante a campanha que ele bateu na mulher e tal, ele ficou muito sentido com isso. O Pedro Paulo disse que tinha sido inocentado já desse caso, a própria ex-mulher deu um depoimento que não era exatamente o que estava sendo dito na campanha e tudo mais. Bom, ô Igor, vamos liberar você, porque daqui a pouquinho você vai ser convocado para a TV também. Eu vou te assistir também de alguma forma aqui, quando possível, porque eu estou aqui até meio-dia, mas vou te acompanhar. Bom trabalho, meu amigo. Um abraço. Obrigado, Sidney. Até amanhã.